desculpa para você. Se Deus está na tua vida, se você é com Deus, ninguém te muda. É você que muda o ambiente que está na tua volta. Ninguém consegue te levar para trás, porque você é firme em Deus. Uma pessoa firme em Deus, irmão, ninguém abala ela. Vem o que vier, ela vai estar firme no Senhor. Ela sabe o que ela quer, ela sabe quem chamou ela sabe quem está na vida dela, então ela não retrocede. Pode ter 1000, 2000, 20.000 dizendo uma coisa, mas ela vai continuar firme na palavra, e nada vai mudar ela. Diga glória a Deus. Amigo chama para sair, amigo chama para beber, amigo chama para fumar, amigo chama para prostituir, mas ela se mantém firme, porque ela sabe em quem ela tem crido. E assim temos que ser nós. Amém, irmão? Não é Copa que vai abalar a nossa fé, não é coisa do mundo que vai abalar a nossa estrutura. Eu não posso me decidir em cultuar a Deus ou em ficar diante da frente da televisão. Amado, a minha fé tem que ser firme. Amém? Porque é eternidade, as coisas são eternas. Eu preciso ter convicção no Deus a quem eu sirvo. Diga glória a Deus. Amém? Mas sabe o que a gente tem visto por aí? Pessoas se dobrando ao mundo, envergonhando o nome de Jesus. No nosso trabalho, a força mundana, às vezes, ela é maior do que o testemunho do Evangelho. Tem mais gente se reunindo para defamar, falar mal, criticar, do que alguém para protestar. Porque antes nós éramos chamados de protestantes. E por que protestantes? Porque nós não aceitávamos o que vinha dos altares. Nós não aceitávamos o que vinha do mundo. Nós não aceitávamos palavras mortas. Então nós protestávamos. Martim Lutero foi lá, escreveu a tese, pregou na igreja, dizendo que não era daquele jeito, que a Bíblia é fiel, e nos tornamos protestantes. Eu não estou dizendo para você brigar com ele, mas o nome de Jesus, pelo menos na sua casa, no seu trabalho, tem que ser glorificado por intermédio do seu testemunho da tua vida. Você não estou vendo um monte de gente ao nosso redor falando da vida de mulher, falando da vida de homem, falando da vida dos outros, falando de um monte de besteira, um monte de coisa, um monte de fofoca. E a gente, como crente, fica ali ouvindo, rindo, dando gargalhada, aceitando tudo aquilo. Ninguém fala nada de Jesus, ninguém fala nada de Cristo, ninguém fala nada do reino de Deus. Amado, como que eu sei que realmente eu tenho fé em Deus? Como que eu sei que eu tenho a marca de Cristo na minha vida? Como que eu sei disso? Quando eu estou me envolvendo com pessoas e as pessoas começam a se envolver comigo. Quando eu tenho a mesma linguagem do mundo, e o mundo tem a mesma linguagem que a minha. Quando as pessoas do mundo querem eu estar sempre perto delas, elas me aceitam e elas não querem elas, porque eu falo a linguagem delas. Quando eu sou assim, tem algo errado com a minha fé, tem algo errado com a minha vida. Pastor, mas o Paulo escreveu: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Isso é desculpa farrapada, meu irmão. Amém? Isso é uma desculpa farrapada, que as pessoas pegam esse versículo e começam a falar coisa que não é bem assim. Amado, em toda a oportunidade, Jesus precisa ser louvado através da tua vida. Quando vier com papo ruim, papo primeiro, fala de Jesus. E quando eles veem que você é um crente firme, escuta o que eu vou dizer. Quando eles veem que você é um crente fiel, firme, quando você chegar no meio da turma, se o papo for terrível, eles vão abaixar a voz, vão parar de falar aquilo porque você chegou. Porque eles sabem que chegou ali alguém que tem a Deus. Então eles não vão falar palavrão perto de alguém que tem, eles vão ficar com vergonha e eles vão se retirar. Às vezes você é conhecido como um papo no seu serviço, mas não tem problema. Às vezes você é conhecido lá no seu serviço como alguém
chato, enjoado. Não tem problema. Não tem problema. Se você falar de Jesus, não tem problema. Não se envergonhe dele. Seja como Daniel, resista. O mundo quer te ganhar. Depois que ele te ganha, ele te joga para o escanteio. Mas Cristo não faz isso com você. O pastor, o que tem que fazer com a maldição? Vamos entrar. Daniel orou. Chegou como escravo. Mas foi tratado como Cristo. Pastor, o que eu preciso fazer? Você notou? Que às vezes tem muita coisa na nossa vida que não é normal. Não é normal. Tem coisa na nossa vida que não vai. Mas era para dar certo, mas não dá. Era para progredir, mas não progrede, não vai para frente. Tem doença que era para ser curada, que era para você estar melhor, mas não fica. Tem hora que você olha assim, que era para você estar lá, mas você não consegue estar lá. Você tinha tudo para estar lá, mas não está lá. Tem hora que você olha para a tua vida, por que isso está acontecendo comigo? Porque essas coisas nunca acabam na minha vida. Parece que passa ano, sai ano, é o mesmo processo. Entra ano, sai ano, é as mesmas lutas, é os mesmos problemas, é os mesmos pecados, é as mesmas fraquezas, é as mesmas coisas ruins sobre a minha vida. E nada melhora, nada muda. Tem hora que você olha para você, não tem jeito. Parece que tem uma força estranha me puxando para coisa ruim, me fazendo eu cair em coisas ruins. Amém, irmãos? Amém. Isso muitas das vezes pode estar ligado a maldições do seu passado, a coisas hereditárias lá do teu passado. Pastor, mas agora eu sou de Jesus, eu sou uma nova criatura. Eu vou usar um número aqui, mas não sei se é isso não, no meu entendimento. Eu creio, eu acredito assim, que de 100%, 80% a 90% dos cristãos, eles ainda estão em processo de aprendizagem. Eles ainda não estão firmes em Deus. Eles ainda não estão prontos, preparados. Nesse processo, muitas das vezes, tudo pode acontecer. Muitas das vezes, quando nós lemos a Escritura, a gente tem muitas coisas erradas. A Bíblia fala assim: aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Você prestou atenção na palavra confessar? Você notou que todas as vezes que nós chegamos diante do Senhor, o que a gente fala com Deus? Senhor, perdoa os meus pecados. Mas a Bíblia manda a gente confessar. Você sabe o que é confessar? Não é falar: Deus, perdoa os meus pecados. É falar para Deus os meus pecados. Você notou que você não tem coragem de abrir a tua boca e falar: Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Você só fala: perdoa, Deus, que eu fiz. Mas a Bíblia manda eu confessar. Por que confessar, pastor? Por que eu preciso falar? Para isso ser quebrado. O diabo prende a gente nisso aí. Porque se eu não falo, se eu não confesso, não é quebrado. Aquilo vai se tornar um ciclo na minha vida. Você tem que falar: Deus, eu fiz isso. Deus, eu menti para ele, eu menti para ela. Deus, eu falei o que eu não deveria falar. Deus, eu fiz isso, fui lá, fiz aquilo, pratiquei aquilo. Meu Deus do céu, eu estou com vergonha diante do Senhor, mas me perdoa. Deus, eu falei mal de fulano, eu disse uma coisa, eu inventei uma mentira, e coloquei o nome da Maria, e falei do ciclano para trazer uma confusão. Deus, eu fui rebelde, eu errei contra ti, peguei contra a tua palavra. Deus, eu pratiquei tais ações, Senhor. Eu peguei contra o Senhor, peguei contra o meu povo, peguei contra os meus pais. Desobedeci às regras, às tuas leis, os teus mandamentos. Confessar isso é você detalhar para ser quebrado. É por isso que o diabo bloqueia para as pessoas não confessar. É por isso que a mentira, ela é um dos principais pilares da maldade, da entidade, dos demônios. Porque a gente fica tentando esconder atrás de mentiras. A gente usa mentira para escapar
muitas das vezes, das consequências dos nossos atos. E diante de Deus a gente tenta burlar Deus, mesmo sabendo que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E a Bíblia é muito mais profunda. Hoje não se usa isso, mas no começo da igreja as pessoas confessavam em público. Se eu errasse, eu vim confessar perante a igreja, e a igreja tinha que me perdoar para depois eu buscar o perdão divino. Era assim, era confissão pública. Todo mundo ouvia a sua sujeira. Hoje não se faz isso. Pastor, não podemos expor as pessoas e nem queremos isso. Mas antes era assim. No tempo de João Batista, as pessoas, antes de serem batizadas, elas confessavam. Não era no ouvido de João Batista, era em público. Eu roubei, eu defraudei, eu matei. E ali elas eram batizadas nas águas. Na igreja também era. E Jesus, quando menciona a oferta, Jesus fala o seguinte: deixa a sua oferta no altar. Se você tem algo contra mim, vai lá, peça perdão para ela, e depois vem e consagra a tua oferta no altar para ela ser recebida. Amém, amado? Amém. Então preste atenção. Confessar é detalhar, é falar para Deus que realmente você está arrependido. E às vezes a nossa vida ela não anda, porque às vezes tem coisa lá no passado que ainda pega muita gente. Tem coisa lá de trás que o pai fez, que a mãe fez, que o avô fez, que o bisavô fez. Isso agora está sobre a sua vida. Pastor, mas nem lá na época eu estava. Pastor, eu nunca fiz isso porque eu estou sofrendo consequências de alianças do meu pai lá no passado. Por que eu estou sofrendo essa retaliação? Porque o demônio que estava lá, ele está tentando agir na sua vida. O homem morre, mas o demônio não morre. A entidade que estava na mãe, no pai, no bisavô, ela não morreu, ela não desapareceu junto com o corpo. Ela vai geracionar a família daqueles que vierem daquela descendência. Eles são persistentes. Mas pastor, eu aceitei Jesus. Eu entreguei a minha vida para Deus. 80, 90% das pessoas que aceitou Jesus, muitas vezes aceitou emocionado, muitas vezes aceitou porque Jesus curou ele, muitas vezes aceitou Jesus porque abriu uma porta, restaurou o casamento. Mas na realidade muitos não conhecem quem é Jesus. Amém, irmãos? Amém. 70, 80% ainda não receberam o batismo do Espírito Santo. E tem pessoas que acham que isso é insignificante. Eu ouvindo a palavra, orando, jejuando, eu não preciso do Espírito. Ele é essencial. A Bíblia diz que ele é o selo da nossa salvação. A única maneira de eu testificar minha salvação é através dele, ele fazendo morada em mim. Então tem muitas pessoas que ainda não buscou o Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo e acham que está tudo bem. Não está tudo bem. Essa promessa ela precisa ser completa na sua vida. Cristo tem que fazer morada em sua vida. O Espírito precisa vir e fazer repouso sobre a sua vida. Amém, irmãos? Então muitas das vezes, por não ter o Espírito da graça, muitas das vezes por não ter uma vida ajustada com Deus, essas maldições elas começam a ter raiz na vida de muitas pessoas. O pai que traía a mãe, isso já às vezes vai para o teu casamento. O pai que era um alcoólatra e vivia desenfreadamente, isso às vezes se arrasta pela tua família, pelos filhos, né? Pessoas da tua família que viviam presas, sempre atrás de grade. Pessoas que num casal de 21 anos morria, era assassinado. Pessoas que tinham câncer, né? E agora a mãe tem, o filho tem, o neto também parece que tem. O neto fala isso porque vem de DNA da pessoa. Quando você vai consultar, eles perguntam: sua mãe teve isso, seu pai teve isso. A pressão da sua mãe, tem alguém da tua família que tem pressão alta? Tem alguém da tua família que tem diabetes? Tem alguém da tua família que tem
medicina disse que é questão de DNA, mas nós sabemos que isso é espiritual. E pastor, e aí o que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar isso na minha vida. Eu preciso quebrar, eu preciso destruir isso da minha vida. Eu não sei o que às vezes o que eles fizeram lá atrás. Eu não sei o que a minha geração fez lá atrás. Mas eu preciso confessar. Eu preciso falar a Deus o que eles fizeram, os deuses que eles adoraram, as alianças que eles fizeram, que se porventura chegou até mim, eu quero hoje. Eu desfaço disso hoje. Eu não aceito isso progredir na minha descendência adiante, mas eu quebro em nome de Jesus. Tem pais que não quebram, isso vai passar para os filhos. Tem filhos que não quebram, isso vai passar para os filhos deles. É necessário quebrar. É necessário que o diabo para jejuar. É necessário quebrar a descendência do inferno que vem arrastando toda a tua família. Mas não permita isso. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você tem essa fé de quebrar toda aliança, todo pacto, toda força que operou lá atrás da sua casa, da sua família. Principalmente você que tem parentes, ou teve parentes que era envolvido em coisas ocultas, trabalhava para a entidade, fazia pactos de aliança. Você que tem parentes, pessoas que são envolvidas nisso, muitas das vezes, eu tenho uma parente que vez ou outra ela vai me estudar. E teve um dia que ela falou assim, não, antes de eu casar, ela falou assim, eu perguntei lá se ela era para você, e vez ou outra coloca o nome da gente lá. Mas está repreendido em nome de Jesus Cristo. Então vez ou outra ele tem um parente que se envolve com essas coisas. Na mente dele ele está fazendo bem para você, levando uma fotografia sua, um nome seu, colocando o seu nome lá, com o propósito de melhorar coisas na sua vida. Mas nós sabemos que o mal, ele é sempre mal. Satanás não tem nada de Deus. Ele pode até te dar algo, mas você pode ter certeza, ele já ganhou algo maior da sua vida para ele. Satanás, ele não dá um nó, ele dá um nó para prender, para amarrar mesmo. Mas Jesus amarra, Jesus quebra, Jesus desfaz. Eu sei que muitas das vezes, por atitudes da gente, ele abre portas e brechas. E ele aproveita essas portas e brechas. Mas você precisa quebrar esse mal sobre a sua vida. Eu consagrei esse óleo que nós mandamos para a igreja. Eu vou estar ungindo a tua mão. Para que eu vou ungir a tua mão? Para você ungir o teu umbigo. Quando você colocar a mão no teu umbigo, você vai fazer essa oração de confessar e te quebrar. Por que o umbigo, pastor? Porque é daí que vem a sua geração. É daí que você foi conectado à tua mãe. É daí que você foi conectado àquela que te gerou. Porque quando você colocar a mão no teu umbigo, com a unção no teu umbigo, você vai estar quebrando tudo aquilo que aconteceu lá no passado. Tudo aquilo que foi gerado, feito lá no passado. Contra a tua vida, contra a tua mãe, teu pai, se eles estiverem vivos, contra toda a sua semente descendente. Vamos colocar de pé. Você pode orar comigo? Eu vou ungir suas mãos. Se você quiser colocar por cima da camisa, debaixo da camisa, sinta-se à vontade. Pastor, não quero, sinta-se à vontade. Não, obrigado. Nós vamos orar para Deus quebrar essas cadeias. Eu gostaria que você colocasse as suas duas mãos para frente. Feche os teus olhos. Coloca as tuas mãos para frente. Eu vou descer, vou ungir a tua mão, vou ungir a ponta aí do teu dedo. E quando eu ungir, você vai estar colocando no umbigo aí. Daqui a pouco nós vamos clamar. Amanhã, quando eu desço lá para ungir, nós vamos adorar o nome do Senhor. Nós vamos